Aí veio o Moreira Franco e fez o quê? A Lei Faroeste. Cara, o policial que matar mais ganha mais dinheiro. Porra. Moreira Franco foi em que ano? 84, 86, sei lá. Cara, não Não, lembro. acho que Moreira Franco foi depois do Brizola. Foi depois do Brizola. Pois é, aí o que 90, acontece? 94, sei lá. O Brizola foi ruim, porque não podia subir, não podia ter confronto. Aí o outro incentivou o confronto. Incentivou Aí a matar. Não, o Moreira Franco literalmente incentivou a matar. Não foi assim, vamos combater mais a criminalidade. Não, foi mata. Cara, já ouviu falar na Operação Mata Mendigo? Não, conta pra gente. A Operação Mata Mendigo foi o seguinte. Vê a data pra mim aí. Consegue abrir o Google? Pesquisa aí, Operação Mata Mendigo, Rio de Janeiro. Foi basicamente o seguinte. Um prefeito lá falou, olha só, não quero mais mendigo no Rio. Tá? Minhas ruas não podem ficar zoadas. E ele simplesmente pegou e a guarda municipal recolhia os mendigos, botava no saco e jogava no Rio Guandu. Isso é solução? Isso é Rio de Janeiro, cara. Isso foi no Rio de Janeiro. Isso foi... Só que não é muito falado, mas teve isso. A ideia de vamos pegar os mendigos, botar num saco e jogar no Rio. Tu tem ideia do nível de absurdo que é isso? Mas como é que o cara quer solucionar o problema da mendicância, o problema do morador de rua? Os caras vêm com essa ideia, com esse nível de ideia. Então, é o que eu tô te falando, os caras querem dar paliativo e foda-se a consequência social disso. Sabe? Tem um problema aqui, como é que eu resolvo? Joga esse mendigo no Rio. Pô, cara, o Rio de Janeiro passa por esse tipo de coisa. Entendeu? Aí o Brizola falou, não, a polícia não sobe morro. Aí o Moreira Franco falou, mata. Não foi, vamos resolver, vamos diminuir a criminalidade. Não é. Se omite. Não, mata. O Rio de Janeiro vive isso. Se omite ou mata. Se omite ou mata. Se omite ou mata. O Rio de Janeiro vive esse alto e baixo. E o policial faz o quê? Cumpre ordem. Em dado momento tem que se omitir, em dado momento tem que matar. Com um garotinho, por exemplo. Teve uma época que tinha um cara que tava caçando policiais, aí criaram o... Ai, meu Deus. Criaram o Getan, que era o chamado Papa Bonde. 2 viaturas, 16 policiais pra bater de frente com o vagabundo nas vias expressas. Linha vermelha, linha amarela, Avenida Brasil. Aí depois entra a Benedita, não, ó, policial meu não troca mais tiro. E aí o Rio vive isso, mata e omite. Melhorou nessa época? Cara, parar de matar policial, que os caras viram que o negócio ia ficar feio pra eles. Mas é o que eu tô te falando, olha só. Por que foram matar policiais? Porque tava um negócio, pode, aí depois não pode mais. Mas pode e não pode. Mata e depois se omite. Mata e se omite. E aí fica nesse negócio, sabe? E aí, cara, o Rio não vai andar se você não pensar em vamos solucionar problemas. Os caras querem evitar dor de cabeça. Se tá muito bagunçado, mata. Se tá tranquilo, para de matar. Aí volta a ficar bagunçado, mata. Mano, isso é solução? Sabe? Isso é solução? Não vejo isso como solução. Não vejo isso como resolução de segurança pública. Não achou não, nego? Operação Mata Mendigo? Achei. Qual? 62 e 63. Aí, 1962 e 1963. Os caras simplesmente pegaram. É literal. É literal. Quem quiser pesquisa depois. Operação Mata Mendigo, 1962. Era amarrar o mendigo e jogar no Rio Guandu. Quem era o governo? Quem era o prefeito, sabe? Prefeito, governador? Não sei, não lembro direito. Achei que não. Mas o problema foi de 64 a 85, né? Hã? Em 62 aconteceu essas merdas aí. O problema era os militares no poder. Mas, cara, você entende como é que o que eu tô te falando? É isso, cara. O pessoal não quer resolver problema, eles querem dar solução paliativa ali e atender. Então, irmão, mas esse não é um problema um pouco também da democracia? Porque o cara tá preocupado com os 4 anos dele e ele tá sempre pensando nos 4 anos dele? Porque diversos outros países democráticos não têm essa mesma pegada. Não, mas aí são países evoluídos, com IDH alto, que não tem esse problema de... A questão o IDH deles é alto justamente porque eles têm projeto de longo prazo. Não, sim. Não é por ter um IDH alto. Sim, mas você tá falando hoje. Sim. Hoje eles já têm, eles não têm os problemas que nós temos. Pensa na Europa pós-guerra. Fome, desemprego, tudo uma merda, irmão. E os caras pararam e falaram assim, pô, irmão, tá uma merda, se a gente não se organizar não vai dar certo. E aí os caras voltam se reestruturando, de maneira democrática, vão se reestruturando e vai ficando tudo bem. Sim.
Então, assim, não é porque nosso IDH é baixo que tá uma merda. O nosso IDH é baixo porque tá uma merda. Porque o governo é uma merda. Não, sim, irmão, mas eu quis dizer o seguinte, nós somos um país não desenvolvido ou em desenvolvimento, temos uma série de problemas, a gente não tem saneamento básico, a gente não tem educação, a gente não tem nada. E, naturalmente, a pobreza, a falta de informação, a falta de uma base, de um pai e uma mãe dentro de casa, de educação, gera criminalidade. Isso aí é indiscutível. Não, a falta de pai e mãe dentro de casa é fato. Isso é indiscutível. Então, assim, com tudo isso, nós temos que, de fato, meu irmão, eu tô contigo, não discordo de você, que tem que ter soluções verdadeiras. Só que o que eu tô te dizendo é o seguinte, o cara tá preocupado em fazer os 4 aninhos dele, porque é uma cultura, e o brasileiro não exige isso. E é por isso que eu vou criticar sempre o governador. Eu falo, para de jogar tudo nas costas da polícia e para de botar nossos policiais em situações que não vão trazer resultado. Vamos pensar em resultado, governador. É pensar em resultado. Não tá dando resultado. Não tá dando resultado. Nosso policial tá enxugando gelo e tapando buraco. Ele tá lidando com as consequências. O policial tá lidando com as consequências o tempo todo e fazendo o melhor que ele pode. Durante 20 e tantos, 30 anos. Mas... Sim, isso aumenta. Isso aumenta. Sabemos disso, isso é indiscutível. Quer ver? Ó, se o policial não tivesse jogando gelo, estaria como? Cara, o policial enxuga gelo hoje porque ele não tem outra opção. Não tem outra opção. Sim. Para o policial não estar enxugando gelo hoje, a gente precisaria de todas as outras instituições funcionando. E aí, quando o policial tivesse que intervir, ele interviria de maneira pontual para evitar males piores. Entendeu? Para evitar males piores. Porra, um exemplo, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Teve um país do leste europeu que o cara fez a mulher refém dentro de casa com uma faca. Briga doméstica, violência doméstica. Aí, beleza. O policial chega lá e tal, tentar negociar, não deu, o cara avançou pra cima do policial. O policial atirou no cara. O cara caiu morto. Sabe o que o policial fez? Sentou e chorou. Faziam 40 anos que a polícia não matava ninguém naquele país. Um país do leste europeu, não me recordo agora qual é. Pô, irmão, o que aconteceu ali? A segurança pública funcionava a tal ponto de a força policial não ter sido necessária até então. Nos últimos 40 anos não tinha tido necessidade de uma intervenção policial firme. Então, assim, é óbvio que isso é um processo muito longo para acontecer no Brasil. Não estou falando que é do dia para a noite. Quando eu cito esse exemplo, eu falo, porque o Brasil não tem educação, o Brasil não tem isso, o Brasil não tem recursos, não sei o quê. Exatamente, cara. O Brasil precisa criar educação, o Brasil precisa criar emprego, o Brasil precisa criar recursos, o Brasil precisa educar a sua população, não só no sentido acadêmico, pedagógico, mas educar no sentido das pessoas entenderem a importância de cumprir as leis. Sim. Eu vou te falar, cara, eu em São Paulo eu tava muito revoltado com esse pessoal que para no sinal 10 horas da noite. Mano, eu tava pra morrer. Eu falei, cara, o que vocês estão fazendo? Eu tava ficando muito estressado. A Marginal, pô, uma pista que dá pra você andar 120. Assim, tranquilamente, durante a noite. É uma pista que ela tem condição de você correr. Só que os caras determinaram que era 70 e tava todo mundo andando 70. Por isso que eu tomei multa. Porque no Rio de Janeiro eu tô acostumado com a bagunça, eu admito. Rio de Janeiro é uma zona. Eu não devia admitir isso. As pessoas falam, você é figura pública, você não pode falar isso. Eu vou ficar sendo hipócrita. Aí vocês vão me dirigindo aí a milhão igual um maluco na rua e vai falar, lá, Miquel é hipócrita. Fala que não pode correr, ele corre. Não, eu corro. E aí, mas São Paulo, cara, eu achei maneiro que assim, a polícia lá, ela consegue atuar melhor. Sabe por quê? Eu avancei um sinal. Fui abordado. Falei, caraca, os malucos me abordaram porque eu avancei um sinal. No Rio isso nunca vai acontecer. Mas justamente por quê? A zona é tanta que o policial não vai se preocupar em abordar um cara que avançou o sinal. Se ligou? Agora, quando você tem um lugar com ordem, um lugar mais organizado, aquilo que foge da naturalidade chama a atenção do policial. Então o fato de eu ter avançado um sinal, 11 e pouca da noite, fez com que o policial me abordasse. No Rio jamais teria sido abordado. Então aqui, na cabeça do policial o cidadão comum, cidadão de bem, vai parar no sinal às 11h30 da noite, em São Paulo. Se avançou, é porque esse cara não é comum. Esse cara tem alguma coisa de errada com ele. Sim. Mas no Rio, por exemplo, não vai acontecer.
Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com o caos. Isso. E assim, São É Paulo... o tal do pouquinho- socialmente aceito. Lá no Rio, São muita Paulo é um coisa... pouquinho mais organizado do que o Rio, nesse sentido. Só que aí, se você pega e todos os outros sistemas começam a funcionar, você tá entendendo? Eu tô dando um exemplo do trânsito. Se no trânsito as coisas começam a funcionar, aos poucos outras coisas começam a funcionar também. A própria polícia trabalha com mais efetividade pelo simples fato do trânsito estar funcionando de maneira mais organizada. Sabe? Por exemplo, São Paulo, centro de São Paulo, eu não vi as pessoas com moto sem placa. No Rio, todo mundo anda sem placa. É muito comum andar sem placa. Tá entendendo? Por quê? Porque o cidadão não quer ser assaltado, não quer ser multado também porque ele furou um sinal para não ser assaltado. Olha a lógica. O cidadão tira a placa para não parar no sinal, para não ser assaltado. Aí, para também não ser multado, ele tira a placa. Aí o policial faz o quê? Deixa o cara andar sem placa. Aí o cara que quer assaltar também anda sem placa para não reconhecer a moto que assaltou. Aí fica o cidadão e o assaltante sem placa. Aí o policial vai abordar todo mundo. Aqui em São Paulo, se eu tivesse sem placa em moto, eu seria abordado com certeza. Percebe a diferença? Então é isso que eu falo, cara. Se a gente não começa a organizar as outras coisas, tudo que a polícia fizer vai ser em vão. Tudo que a polícia fizer vai ser em vão. A polícia vai ficar sendo um... Eu lembro quando minha mãe teve um tumor no cérebro. E aí, nos últimos dias, eu cheguei pra médica lá e falei assim... E aí, doutora, qual é a expectativa? Aí a médica falou assim pra mim, olha, pelo menos aqui ela tá confortável, né? Tipo, não tá sentindo dor e tal. E é o que a polícia tá fazendo hoje, sabe? A polícia tá tentando manter a sociedade num estado confortável. Porque não tem mais o que a polícia fazer. A polícia não consegue melhorar mais. Porque depende de outros fatores. O que a polícia pode fazer é deixar a sociedade confortável, mas a sociedade tá em estado terminal. É isso, cara. É isso. Foi o caso da minha mãe. Sabe, eu cito a minha mãe como exemplo. Foi isso. Aqui ela tá confortável. Dá pra fazer alguma coisa? Não. A gente pelo menos vai fazer ela no sentido. E é assim que a polícia tá agindo. Entendo. E o problema do Rio não é só o problema do Rio, é o problema do país. É do país. De fato, tem que ter uma articulação, no mínimo, com os outros estados, né? Os estados ao redor, Espírito Santo, São Paulo, Minas. Mas quem? Acho que só, né? Só.